Graça e paz, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, Leandro Garcia, e nesta oportunidade vamos falar sobre a eternidade de Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Entendemos nesses versículos que, no princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vemos aqui duas pessoas da divindade, Deus e o Verbo. Nesse período, não havia a expressão Jesus, Filho de Deus, apenas Verbo. Cristo era conhecido como Verbo, o Filho era conhecido como Verbo, e o Pai era conhecido como Ancião de Dias, ou como Jeová. Era um nome para as três pessoas da divindade. Jeová era o nome para o Pai, para o Filho e para o Espírito de Deus, ou Espírito Santo, que nesse período era chamado de Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Então nós percebemos e compreendemos que a expressão Filho de Deus, Jesus Cristo, só passou a existir a partir da encarnação do Verbo, pois antes da encarnação ele era conhecido como Verbo e estava com Deus. Se ele estava no princípio com Deus e desde então era conhecido como Deus, logo ele estava no início da criação. Por que no início da criação? Porque Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo, esse princípio criacional não é o mesmo princípio de João. O princípio que João está dizendo é um princípio absoluto, um princípio anterior ao princípio criacional. Ou seja, Jesus, ele coexistia, pré-existia antes mesmo do início do princípio de Gênesis. Por quê? Porque a expressão princípio não significa somente começo, ela também significa e representa uma pessoa. Que pessoa? A pessoa de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O próprio Senhor Jesus está dizendo que Ele é o que? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Logo, Ele é eterno.